professor do MP Vestibulares. A nossa aula de hoje é saber a diferença entre velocidade escalar média e velocidade média. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre grandezas físicas. O que são grandezas físicas? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. E se pode ser medido, eu uso um instrumento. Por exemplo, o tempo é uma grandeza física, porque para medir eu posso utilizar aquele aparelhinho chamado de cronômetro. A força é uma grandeza física, que para medir eu posso usar um aparelho chamado de dinamômetro. Enfim, tudo aquilo que pode ser medido você chama de grandeza física. Essas grandezas físicas se dividem em dois grupos. Um grupo que eu chamo de grandezas escalares e um outro grupo que eu chamo de grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? São grandezas que, para serem bem compreendidas, eu preciso apenas de um número seguido de uma unidade de medida. Ou seja, eu preciso apenas de um módulo. Por exemplo, quando você vai até a padaria e pede para o seu Zé assim: seu Zé, por favor, gostaria de 200 gramas de presunto. Lembre-se que são 200 gramas, não 200 gramas. Esse comando, essa informação, 200 gramas de presunto, já é uma informação suficiente para o seu Zé ir lá, cortar o presunto para você, pôr na balança e usar aquela velha estratégia. Deu 350, passou um pouquinho, pode ser, e você vai e acaba levando. Ou seja, a grandeza envolvida nesse exemplo é a massa. A massa é uma grandeza escalar, ok? E uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial, além do módulo, ou seja, além do número seguido de unidade de medida, eu preciso de outras duas coisas. Eu preciso da direção e preciso do sentido. Por exemplo, se eu estou na sala de aula e falo para o Joãozinho: Joãozinho, aplica uma força de 10 newtons nessa cadeira para mim. Você acha que essa informação é suficiente para o Joãozinho realizar o que eu pedi para ele? Não. Por quê? Estão faltando informações. Eu dei para ele o valor da força. Mas o que o Joãozinho vai perguntar para mim? Para onde, professor? E a pergunta do Joãozinho faz todo sentido. Ao aplicar essa força, o Joãozinho precisa puxar a carteira, precisa empurrar a carteira, ele vai levantar a carteira, enfim. Para a informação ficar completa, eu deveria dizer assim para o Joãozinho: Joãozinho, aplique uma força de 10 newtons nessa carteira, na horizontal, da direita para a esquerda. Aí o comando está completo para o Joãozinho e ele vai poder executar a ação que eu pedi. Ok? Então isso foi só um resuminho sobre a diferença entre grandezas escalares e vetoriais. A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Ela necessita de intensidade, que é o módulo, a direção e o sentido. Quando eu coloco aqui velocidade escalar média, eu só vou considerar o módulo da velocidade, não me importa a direção e o sentido. Na verdade, é até uma ideia meio errada você usar essa velocidade escalar. Talvez fosse até melhor você usar rapidez média ao lugar de velocidade escalar média. Mas, como vocês vão ver isso em alguns exercícios, vamos estabelecer a diferença entre as duas. Matematicamente, a maneira de calcular é a mesma, né? E o símbolo também é o mesmo, o que vai causar uma certa confusão. Mas vamos tentar acabar com esse nó. O que eu chamo de velocidade escalar média é a distância total percorrida pelo tempo em que levou para essa distância ser percorrida, certo? Lembre-se que na aula passada nós já vimos o que é distância percorrida. É a soma de todas as posições em uma trajetória, ok? Já o que eu chamo de velocidade média é a razão entre o deslocamento do móvel no intervalo de tempo. Aí, você também precisa se lembrar que na aula passada a gente viu o que é deslocamento. Lembra? Só para dar uma refrescada na sua memória, o deslocamento é a variação entre duas posições em um determinado intervalo de tempo. E aí vamos tentar acabar com essa dúvida entre velocidade escalar média e velocidade média com esse exercício aqui, ó. Então, vamos lá. O ciclista percorre um trecho de uma ciclovia conforme a figura abaixo. Sabendo que são gastos 100 segundos para completar o percurso, determine, na letra A velocidade escalar média e na letra B, a velocidade média. Você vai ver que, embora a maneira de calcular seja diferente, seja igual, os resultados serão diferentes, tá? Então, primeiro eu quero, no item A,
calcular a velocidade escalar média. E olha só como que eu calculo. Eu vou dividir a distância total percorrida pelo intervalo de tempo, ok? Então eu vou resolver aqui nesse cantinho aqui, vou fazer um quadradinho, e aí a gente resolve esse problema. Olha só, como que eu vou achar a distância total percorrida, né? Porque eu preciso dessa distância aqui. O ciclista saiu desse ponto A, veio até o ponto C e voltou para o ponto B. Qual a distância total percorrida pelo ciclista? Do ponto A, que é a posição 200 metros, até o ponto C, que é a posição 1.200 metros, o ciclista percorreu uma distância de 1.000 metros. E aí, note que de 1.200 até 800, ele percorreu mais 400 metros. Então, qual foi a distância total percorrida pelo ciclista? Da posição A até a posição C, 1.000 metros. E mais 400 metros aqui, nós temos que a distância total percorrida pelo ciclista foi de 1.400 metros, ok? Então eu tenho nesse trecho aqui uma distância de 1.000 metros e nesse trechinho uma distância de 400 metros. E aí eu consigo calcular a minha velocidade escalar média. Então eu vou empenhar essa velocidade escalar média é igual a distância sobre o intervalo de tempo. A distância nós vimos que vai ser 1.000 mais 400 metros, então 1.400 metros sobre o intervalo de tempo, que foi de 100 segundos, certo? Acharemos aqui uma resposta igual a 14 metros por segundo. Essa unidade, 14 metros por segundo, é a unidade utilizada em velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Ok? Agora a gente vai calcular a velocidade escalar, a velocidade média. A velocidade escalar média a gente já calculou no item A. Quando eu calculo a velocidade média, o que eu levo em consideração? O deslocamento. Então, o meu deslocamento foi o seguinte: de onde eu saí? Eu saí da posição A e cheguei aonde? Na posição B, ok? Então, qual foi o meu deslocamento? O deslocamento eu só vou levar em consideração a posição de chegada e a posição de saída. Ou seja, o meu deslocamento, não é? Posso colocar ele aqui embaixo, ΔS, é a minha posição de chegada, menos minha posição de saída. Ou seja, eu tive um deslocamento de 600 metros, ok? Cheguei na posição 800, saí na posição 200. Em quanto tempo? No intervalo de tempo de 100 segundos. E aí eu consigo calcular a minha velocidade média. Então a minha velocidade média é a razão entre o deslocamento sobre o intervalo de tempo, que vai ser 600 sobre 100, e aí, como resposta, eu encontro 6 metros por segundo. Perceba que são resultados completamente diferentes, embora a maneira de calcular seja a mesma. E para o detalhezinho, aqui em cima da velocidade média, eu tenho uma setinha. Aqui em cima do deslocamento, eu tenho uma setinha. Não significa que a velocidade, que o corpo esteja com a velocidade para a direita. Aquela setinha em cima da grandeza indica que é uma grandeza vetorial, ok? Um detalhezinho. Lembra que na aula passada nós vimos que o deslocamento ele poderia ser negativo, poderia ser positivo ou poderia ser nulo? Estão lembrados? Olha só, se a velocidade média é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, o que acontece se o deslocamento for nulo? A velocidade média é nula, ok? Se esse deslocamento for maior do que zero, essa velocidade média é maior do que zero. E se o deslocamento for menor que zero, se a gente tiver um deslocamento negativo, aí essa velocidade será negativa, o que vai influenciar na classificação dos movimentos, que já é um assunto para a próxima aula, ok? Espero que tenha ajudado. Aquele abraço, bons estudos a todos. Até a próxima.